Construção da noção de documentos especiais na arquivologia. Este artigo tem como objetivo discutir a construção da noção de documentos especiais da arquivologia. Para isso, recorre-se predominantemente à leitura arquivística traçada em um diálogo entre autores nacionais e internacionais, desde o marco fundador da área, em 1898, o Manual Holandês, até os dias atuais. A noção de documentos especiais tem origem com o surgimento de novos suportes, onde as informações passam a ser registradas diferente do suporte tradicional, papel. Tais registros produzidos têm razão em funções de atividades de instituição, pública ou privada, ou pessoas passaram a considerados documentos de arquivo. Para Rousseau e Couture, somente na década de 60 e 70 esses documentos são integrados a arquivos. Uma hipótese que se pode justificar tarde conhecimento por parte dos arquivistas desses novos suportes é o fato que eles trabalham em arquivos históricos, estados compostos em sua grande maioria de um documento oficiais, registros e ações governamentais. A ideia de outros documentos além do texto como fonte histórica a partir da fundação da escola Análise amplia a concepção do documento. A escola Análise tinha como proposta ir além da visão positivista da história, do espírito positivista. O documento é texto para Fustel, o melhor historiador que se mantém mais próximo possível dos textos. Fustel com Lages em 1888. Apud Legolf em 2003, página 536. Para Samara, há que se tornar a palavra documento no sentido mais amplo do documento escrito, ilustrado, transmitido pelo som, pela imagem ou por qualquer outra maneira. O reconhecimento desses novos suportes de documentos de arquivos resulta em um processo de ampliação da ideia do arquivo. Paul Outler propõe um alargamento da definição do arquivo para o autor, e o documento é um livro, uma música e também atualmente um filme, disco e toda parte que procede e sucede à emissão radiofônica em 1937. A apreensão deste arquivo permite a utilização de novos documentos no âmbito da administração, ao exceder suas funções, atividades e como a prova em suas ações. Nesse artigo trabalha-se a categoria de documentos especiais como uma noção, pois percebe-se que há na arqueologia uma consistência teórica que permite defini-la como concreto. O arquivo de arquivo. O arquivo é o documento de arquivo. O Manual de Arranjo de Descrição de Arquivos, publicada pela Associação Arquivista Holandesa em 1973, define arquivo como conjunto de documentos escritos, desenhados e materiais impressos, recebidos ou produzidos oficialmente e determinado em órgão administrativo por seus funcionários, à medida de tais documentos destinavam a permanecer à custódia do órgão ou funcionário Associação Arquivista da Holandesa. Alguns pontos de definição de arquivo apresentada pelos arquivistas holandeses merece destaque. O conjunto, ou seja, o arquivo como um todo, composto de documentos. Se o arquivo tem como razão contiver apenas uma parte de conjunto da parte que constitui o arquivo, implícito a ideia de um conjunto que está em relação orgânica entre os documentos de um arquivo. Os arquivistas holandeses confirmavam que o arquivo é um todo orgânico, um organismo vivo que cresce de forma que sofre transformações segundo suas regras fichas. Se modificar as funções e entidades, se modificassem a comitantemente
a natureza do arquivo. Para o manual, apenas os documentos escritos, desenhos, mapas, cartas e materiais impressos fazem parte de arquivos. Segundo o manual 1973, página 14, a definição se refere-se apenas aos documentos escritos, desenhos e materiais de imprensa, que pode-se pressupor que a decisão de arquivos e se fazem parte dos arquivos e devem, na prática, estabelecer pelos documentos do Estado do Reino da Holanda, conforme seu próprio manual e outros objetos que fazem do seu museu a coleção da antiguidade. Ao destacar recibos e produtos oficialmente determinados a um órgão administrativo por um dos seus funcionários, a Associação Arquivística da Holandesa, aprende-se que a definição da proposta dos arquivistas holandeses contempla os documentos recebidos produzidos por um organismo ou pessoa jurídica, pública ou privada, por uma pessoa física. Contudo, para o manual do arquivo, privados das pessoas familiares, constituindo documentos diversos que possuem relação orgânica, que foram de todas as regras de arquivo por sua acepção própria, que não se aplica, pois, os arquivos da família. Hilary Jacobson é arquivista inglês, Manual da Administração de Arquivos, com a primeira edição publicada em 1922, na segunda edição publicada em 1937, escreve que os arquivos e documentos produzidos e utilizados no curso da atividade administrativa, executiva, pública e privada, que se faça parte posteriormente da preservação em sua custódia, para uso de pessoas e pessoas responsáveis por essa transição e seus sucessores legítimos. Ao afirmar que os documentos se tornam arquivos a partir do momento que termine seu uso corrente e sejam definitivamente separados para preservação, fez julgada conveniente e a sua guarda. Dixon, 1937, Schellenberg frisa que Dixon, embora essencialmente interessado em arquivos, passa a fórmula de observações. Posteriormente, enunciado por arquivista que ocupa documentos modernos, o arquivista italiano Eugenio Casanova, em seu manual arquivística publicado e que define o arquivo, é a acumulação ordenada, é documentos produzidos de instituições divididos durante o exercício da sua atividade, conservando para sua secção de arquivos políticos gerais e culturais dessa instituição ou indivíduo. Para o autor, o arquivo tem dupla função, administrativa e cultural. Além disso, a Casa Nova assinalar que o indivíduo pode produzir arquivos diferentemente que apoia o manual holandês quando afirma de uma pessoa ou uma família que produzem arquivos. Schellenberg salienta que o arquivista moderno necessita de uma definição para termos do arquivo, uma definição que leve em conta seu elemento de seleção implícito da sua própria definição. Segundo o autor, selecionar a massa de documentos criados em instituições públicas privadas que irão ser preservados permanentemente constitui o maior problema dos arquivistas. Nesse sentido, Schellenberg define como os documentos de qualquer instituição pública ou privada tenham sido considerados valor do merecimento de preservação permanente de fins de referência e de pesquisa e que tenha sido depositado selecionado para o depósito em um arquivo de custódia permanente. O autor enfatiza que as características basilares de um arquivo que são razões pelas quais os documentos foram criados e razões pelos documentos que foram preservados. O conjunto de documentos acumulados por uma pessoa física ou jurídica no grupo de serviços de órgãos e os últimos mesmos, acrescentando uma solicitação do curso de atividade, portanto ligado por um vínculo orgânico que tenha perdido o interesse da função e atividade pela qual foram criados, tenham sido selecionados para a preservação permanente como patrimônio cultural. Lodone afirma que o arquivo é constituído de dois elementos e conjunto de documentos e complexos nas relações entre os documentos. Além disso, aborda os documentos selecionados da preservação permanente para o patrimônio documental. Gesto de fé funciona o conjunto de documentos produzidos e recebidos numa pessoa física, jurídica por órgão público ou privado, resultando uma atividade de organismo, consequentemente preservado para uma eventual utilização. Portanto, o arquivo é composto de um conjunto de documentos organicamente acumulativos, produzidos e recebidos numa razão de funções
de atividades numa instituição pública ou privada, de uma pessoa física ou jurídica que tem como uma família os elementos organicamente acumulados, produzidos e recebidos em razão das funções que conferem os documentos do status de documentos de arquivo. O documento de arquivo tem como característica provar a existência de uma transação, pois criada uma execução de um ato em uma razão e entidade de produtor. Schellenberg define os documentos como âmbito arquivístico como todos os livros, papéis, mapas, fotografias e outras espécies documentárias, independente da sua apresentação física ou característica de expedidos e recebidos de qualquer entidade pública ou privada no exercício dos seus encargos legais em função das suas atividades, preservando ou depositando para a preservação daquela entidade ou por seus legítimos sucessores como prova mais funções políticas, decisões, métodos, operações de outra atividade, em virtude de valor informativo dos dados neles contidos. O autor chama a atenção para o uso do termo entidade, que, segundo ele, aplica-se também a organizações como igrejas, firmas comerciais, associações, ligas ou até mesmo famílias. É importante destacar que Schellenberg não restringe o conceito acima de nenhuma característica ou apresentação física do documento de arquivo. Isso significa que qualquer suporte onde estão registrados são informações de qualquer linguagem utilizada na comunicação e qualquer forma utilizada na capacitação, na gravação da informação pode ser considerado como documento de arquivo e, consequentemente, a construção de arquivo. Cruz Monte, considerado difusão de arquivos eletrônicos, entende que algumas definições de documentos de arquivo não os consideram, afirma o conceito de documentos mais completo, que seria entidade de informação de caráter único produzida e recebida na iniciação do desenvolvimento finalizado de uma entidade cujo conteúdo estruturado e contextualizado apresenta uma evidência e suporte das ações e decisões e funções próprias organizações das pessoas físicas ou jurídicas. Componentes de um documento são conteúdos da mensagem, a estrutura do uso dos cabeçalhos e outros dispositivos para identificar e etiquetar parte dos documentos. Contexto apresenta e consiste na combinação de conteúdo da estrutura dos casos de documentos eletrônicos e também no software de apresentação utilizado. O documento é a informação registrada no suporte, um documento produzido em razão de uma função e atividade adotada na organicidade, considerando que o arquivo, segundo Bertolotto, o documento de arquivo só tem sentido relacionado no meio que o meio produziu. São um conjunto que retrata a infraestrutura e as funções do órgão gerador. Bertolotto deixa clara a relação orgânica que existe entre os documentos e arquivos. Os documentos isolados são contextos orgânicos que não possuem sentido em seu qual pertence à estruturação orgânica dos documentos produzidos e recebidos, que vai refletir a sua estrutura e suas funções em seu produtor. A organicidade vivamente presente na sua própria concepção de fundo e é o fator melhor que esclarece a diferença entre os conjuntos documentais arquivísticos e correlações a características da biblioteca e dos seus centros de documentação. A organicidade e interrelacionamento é uma característica singular que diferencia os documentos de arquivos ou de outros conceitos de documentos presentes em outras áreas de documentos. Característica inerente ao documento de arquivo que trata o conjunto de documentos como todo órgão no qual o documento é isolado, reflete o seu contexto de produção. Para o dicionário brasileiro de terminologia arquivística, a organicidade em relação a natural em um documento de arquivo na decorrência das atividades da entidade produtora. Os documentos de arquivo são produzidos para o cumprimento das funções e atividades de uma instituição ou pessoa, desse sentido diversos dos documentais que são produzidos na entidade que possuem vínculo ao orgânico, que refletem a ação e são capazes de comprovar esta atividade, considerados, portanto, documentos de arquivo. A manutenção da organicidade
basilar em um fundo de arquivo reflete a ordem da acumulação dos arquivamentos, funções, atividades e organismo produtor. Para Delmas, portanto, há uma unanimidade, unanimidade, unânime, unanimidade a respeito da definição dos arquivos e documentos reunidos para uma pessoa de instituição em razão à sua necessidade, formando assim um conjunto solitário e orgânico denominado de fundo de arquivo, conservação para o seu uso posterior. Tais utilizações são numerosas, diversas, mutáveis, imprevisíveis e imprevisíveis. A partir das definições apresentadas em diversos autores para o documento de arquivo, sintetizaram-se os elementos fundamentais para a característica do documento do arquivo, de uma definição de documento produzido e recebido por uma instituição pública ou privada, por uma pessoa física, por uma pessoa ou família, dotado de organicidade produzido em razão das funções e atividades desta instituição ou pessoa, independente da linguagem textual, audiovisual, sonoro, iconográfico, o suporte papel, filme, disco, etc. São formas de registro magnéticos, ópticos, etc. O objetivo para a arquivologia é informar a arquivística. A arquivologia não tem contemplado as relações interdisciplinares da ciência da informação. Nesse sentido, a informação não tem mais sido considerada como objeto da arquivologia, e sim como a consequência dos documentos de arquivo. Fonseca destaca reflexos do teor Thomas Sand em identificar a primeira revolução científica da arquivologia como a publicação do manual holandês, no final do século XIX. Fonseca enfatiza que, para Thomas Sand, todas as mudanças e paradigmas está em curso na arquivologia, fruto de desenvolvimento das tecnologias de informação e das comunicações. Para Thomas Sand, o objeto da arquivologia, na perspectiva de um novo paradigma, destaca-se do arquivo para informações arquivísticas ou de informações registradas na orgânica. Como afirma as definições de documento de arquivo, ou melhor, informações para a orgânica, de como natureza da própria, não dependendo do seu suporte, nem da forma, nem da escrita da antiguidade. Tal natureza é substancialmente em informação fora de toda contingência do acontecimento ou acidente, no instante que for criada ou recebida por um organismo ou por uma pessoa que decorre da sua atividade, uma informação por si mesmo, a informação de arquivo se faz do fundo de arquivo seu autor, do seu destinatário, tanto para documentos mais antigos. Fonseca identifica os níveis de informações apresentados no arquivo de informação registrado é um documento de arquivo de informação contida no arquivo que revela sobre o seu produtor. Silva destaca que os defensores de uma nova corrente encontram a informação arquivística na individualidade própria, articulada como modelo teórico preciso, que é a defesa arquivística como ciência da informação. A noção da informação arquivística vem sendo construída como arquivo desde a sua década de 80, embora a arquivologia ainda privilegie ergonomicamente como seu objeto de documento de arquivo e informação de arquivística vem sendo cada vez mais verticalizada na área. Em 1999, Jardim que aponta que a noção de informação arquivística é recente, literatura da área, e ainda carece de verticalização teórica. Na verdade, a tecnologia tende a recolher arquivos como seu objeto que não informa o arquivista. A partir de citações acima, é possível observar que toda noção de informação arquivística é fruto de uma aproximação à arquivologia como a ciência da informação, evidenciando uma forte relação interdisciplinar entre suas duas áreas do conhecimento.
Hum. Ao que Ampudia Melo denomina a informação da instituição Coutier do Chemin Rousset, intitulada Informações registradas orgânicas dos arquivos que expressam o conjunto dessas informações orgânicas, quaisquer que sejam a data de produção, seu suporte material, sua natureza acumulatória, acumuladas por um, opa, acumuladas por uma organização ou pessoa física decorrente das suas ações. Jardim. De acordo com Silva, as informações arquivísticas eram aquela produzida e recebida e acumulada por organismos de razões, dadas as competições e atividades necessárias da relação dos seus objetivos. Entendemos que as informações dentro de uma perspectiva arquivística têm como sua apresentação registrada a partir de uma inserção de um contexto administrativo com a entidade coletiva de vida de uma pessoa familiar passiva da organização, tratamento e preservação, contextualização e comunicação, recurso para a geração de conhecimento ou para o processo de uma tomada de decisões, podendo ser utilizada por multi-usuários e produzido em seus vários sentidos. No contexto de ampla difusão de tecnologia da informação e comunicação, percebendo-se que o uso da noção da informação arquivística, uma abordagem informacional dos arquivos como aproximação entre a arquivologia e a ciência da informação, e novas abordagens que emergem na arquivologia, noção de documentos especiais. Rousset e Coutier afirma que as décadas de 60 e 70 os arquivos passaram a receber e tratar e preservar os documentos em outros suportes de linguagem diferente dos documentos textuais, em suporte de papel, papiro, pergaminho. Estes foram chamados de arquivologia de documentos especiais. Lacerda, assinada, embora a profissão da área de arquivo tenha preocupado profundamente os documentos visuais a partir da década de 1930. Fotografia já era encontrada de uma forma incipiente nos arquivos de biblioteca e museu no século XIX. A notícia mais antiga recolhida é dos arquivos públicos do Canadá, que fizeram uma seção especial esse tipo de documento de 1908 com relação à legislação, por exemplo, o Decreto de Comissionário do Povo, URS, de fevereiro de 1996, de 1926, parece ser mais antiga na iniciativa nesta área, ordenada a integração dos arquivos centrais dos positivos e negativos fotográficos cinematográficos que tiveram interesse para a história da Revolução de Outubro. Na Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, se recolheu todo o material fotográfico do reino de Richelieu, fundador de 1920, produzindo-se o desdobramento fotográfico e filmes de 1935 ao criar para esse uma instituição especial. Os arquivos nacionais de Washington também constituem seção especial para esses documentos em 1934. Em outros países formam-se arquivos independentes, como já mencionado, o URS, conjunto de exemplos a seguir. Polônia, em 1955, criado em arquivos especiais para documentos da mecânica. Em seu trabalho apresentado no nono Congresso Internacional de Arquivos em Paris. Em 1988, Fedor Van Gogh discorre sobre a conservação dos novos documentos e arquivos, filmes cinematográficos, fotografias, fitas, discos magnéticos e discos de fonográficos, entre outros. Segundo Van Ganoff, em 1990, página 89, países como os documentos estão sob custódia de instituições arquivísticas, enquanto outros países estão nos cargos de museu, de Paris, Museu de Cinema de Países Baixos, Museu de Cinema da Dinamarca, Museu da Arte Moderna dos Estados Unidos.
das bibliotecas, biblioteca como o Congresso dos Estados Unidos, ou instituições especializadas como Arquivo Cinematográfico da Instituição de Cinema da Noruega, Instituição de Cinema da Suécia. Nos países que respondem o questionário da conservação de materiais audiovisuais, segue um modelo diferente uns que existem em arquivo especializado em uma documentação audiovisual, o Arquivo de Documentos Cinematográficos da China, Arquivo do Estado de Cinema da República Democrática da Alemanha, Arquivo Estatal de Cinema Finlandês, e na Tchecoslováquia, nos Estados Unidos, no Canadá e Espanha, arquivos do Reino Unido, na Galícia. Documentos audiovisuais são depositados em seções especiais dentro dos arquivos gerais. Nestes países também se guardam documentos audiovisuais em depósitos especializados e anexos nos organismos de áudio no cinema e televisão. O panorama apresentado por Van Garnov em 1988 ainda pode ser observado nos dias de hoje, ou seja, além de instituições e serviços arquivísticos, outras instituições que guardam e preservam também se disponibilizam para a consulta de documentos audiovisuais, iconográficos e sonoros. No caso do Brasil, cita-se um exemplo da Cinemateca, Cinemateca Brasileira, a Biblioteca Nacional dos Museus de Imagem e de Som, entre outras instituições. Ainda os documentos ditos não tradicionais já fossem encontrados de forma escassa em alguns arquivos, muito desses das décadas de 1960 a 1970. Esta pesquisa assume um período como referência para a maciça entrega desses documentos de arquivos, consequente da preocupação do profissional de um arquivo e sua conservação por seu processamento técnico. Apesar de tardio o reconhecimento da instituição de serviços arquivísticos e dos profissionais de arquivos que, com relação dos documentos especiais, como os documentos de arquivos que se pode conservar nesse registro que já produziram há muito tempo, há muitos anos. Os documentos especiais provocam inquietação dos profissionais de arquivos quanto à sua conservação, muito mais que o tratamento técnico arquivístico visando o seu acesso profissionais, o arquivo que estão preocupados com a maneira de se conservar esses documentos. Nesse sentido, os documentos especiais foram assim denominados porque os suportes exigiram condições especiais de preservação. Para Van Gogh, a tradução de nossa dada proliferação e importância crescente dos novos documentos é cada vez mais. De modo que Lacerda, a ausência do questionamento sobre a metodologia do processamento arquivístico dos documentos fotográficos dá lugar a uma abordagem mais privilegiada às questões relativas à preservação dos suportes. Em nome da preservação dos documentos especiais, são fisicamente desmembrados do conjunto do qual permanece. Cada um exige condições especiais de preservação, acondicionamento e forma de armazenamento, temperatura, umidade, etc. Como aponta Camargo, os suportes são convencionais de informações e apresentam propriedades físicas e químicas particulares que determinam de maneira que como deve ser assegurada a conservação. Lacerda chama a atenção para o risco que, separando física e o nome da preservação, pode acarretar, justificando a separação desse registro em seu conjunto original para intervenção e conservação. Encontra-se no argumento a preservação dos suportes em seu tom mais eloquente, que via de regra imprime o tratamento da peça a peça
por uma legitimidade da natureza pela necessidade de preservar. O termo documentos especiais é aplicado tanto na fotografia quanto nos documentos filme, filmíficos, dos sonoros especiais, aplicam tanto nas fotografias quanto nos documentos filmísticos e sonoros. Filmísticos e sonoros. Certo, filmísticos e sonoros. Aqui. Nasce da mistura entre um lado da dificuldade em conceitualizar esses produtos de outras faculdades de substituição do tratamento arquivístico pelo tratamento de estabilidade do papel. Atualmente não é mais possível manter a afirmação da qualidade especial desse registro, pois ele carrega em si a falta de conhecimento mais profundo acerca de sua natureza documental, bem como o enfoque exagerado de tratamento de conservação entre detrimento de sua organização contextualizada, do que Lacerda chama de organização contextualizada, que pode ser aprender que o documento especial, neste caso fotográfico, contextualizado nos demais documentos do fundo de arquivo de coleção, expressando, portanto, a inter-relação entre os documentos de arquivo. Ocupá-los por um suporte seria romper com suas procedências e desvincular da sua relação existente entre um contexto informativo do documento de maneira em materiais magnéticos e pode ter mesmo informação textual, iconográfica, sonora e audiovisual, contudo, em um arquivo fotográfico, independentemente de que existam suportes magnéticos especulados num papel plástico, entre outros, persistirá sempre na mesma linguagem que responderá às suas necessidades da administração da entidade produtora. A organicidade reflete as relações de diversos documentos que compõem a um fundo de arquivos criados em razão de funções de atividades em instituição ou pessoa. Essas relações orgânicas dos documentos evidenciam a relação entre o arquivo e seu organismo produtor, segundo os documentos especiais produzidos e recebidos em razão da função da atividade de uma instituição ou pessoas. Estes são documentos que, portanto, possuem vínculo orgânico com os demais documentos, independente da linguagem, do formato do suporte. A separação física apontada para Lacerda pode acarretar separação lógica dos conjuntos documentais, e neste caso temos a perda do vínculo orgânico dos documentos que compõem o fundo do arquivo. Ao discutir a diferença entre os documentos empregados, abordarei primeiro as técnicas que se aplicam nos materiais especiais, que tanto podem ser mantidos nas bibliotecas como arquivos e materiais que convém lembrar que têm como característica serem peças individuais separadas umas das outras, cada qual significado próprio independente de sua relação com as demais. Para Schallenberg, chamou a atenção do fato de materiais especiais serem tratados como peças individualmente isoladas em seu contexto. A posição do autor ratifica que a ideia de separação física, lógica, orgânica de documentos especiais dos demais, dos contextos de fundo arquivístico do arquivo, por causa de preservação. Nessa pesquisa, defende-se a importância do vínculo orgânico dos documentos e arquivos, independente da linguagem ou formato do suporte. Deve-se separar fisicamente os documentos especiais em determinados suportes ou que compõem o fundo de arquivo. Por causa dessa forma, a preservação específica mantendo-se interrelacionada nesses documentos de preservação não deve ser o único tratamento dado aos documentos. Eles precisam passar por todas as etapas dos procedimentos arquivísticos, como documento de arquivo. Lacerda, embora corrobora que esse ponto de vista, menciona que a frequência em depósitos especiais reservados a filmes, até mais do que as fotografias, as especializações em relação aos seus locais de armazenamento, que devem ter como argumento de questões de preservação, pode-se contribuir para a prática de separação desses registros do restante dos documentos já depositados em espaços tradicionais dos arquivos. Segundo P.C. Moisés, tradução nossa,
O documento especial, aquilo que é armazenado separadamente em outros documentos, pois sua forma física ou suas características exigem tratamento específico em seu formato em grandes dimensões, como documentos cartográficos, audiovisuais e eletrônicos. Na concepção de Persé Moisés, a forma física define como os documentos especiais para o autor. Por sua forma física, esses documentos necessitam de tratamento específico. José Coutinho utilizava a expressão de documentos não textual para se referir aos outros autores chamados de documento especial. Segundo os autores, o documento são textual, documento de informação é constituído de sons, imagens, vídeos, etc. Iconografia, mapa, plano. Segundo Pais, o documento é aquele que, sobre a guarda do documento, foram físicas de diversas fotografias de discos, fitas, clichês, microformas, slides, e que razão merecem um tratamento especial, não apenas para refletir o armazenamento, como também registro de acondicionamento, controle e preservação. A autora também chama atenção para o fato de documentos especiais serem diferenciados dos tradicionais por causa da sua forma física. Para a Paz, o documento especial necessita de tratamento especial, diferente dos documentos tradicionais, como o enfoque da preservação, ao ser abordado do armazenamento, do acondicionamento e conservação no âmbito do 12º Congresso Internacional de Arquivos, Montreal, no ano de 1992, especiais na crise de identidade. Nessa apresentação, as autoras utilizam a expressão suportes especiais, que define a expressão do suporte especial, que é geralmente contraposta aos suportes chamados tradicionais. Casebonville divide suportes e fontes de informação em duas categorias de suportes escritos, documentos escritos e documentos impressos, e suportes audiovisuais de registros sonoros, fotográficos e filmes e cinematográficos, considerando que as diferenças entre suportes escritos e audiovisuais não meramente técnicas, obviamente na propriedade física de documentos audiovisuais determinam o seu manejo, porém também consideram que o caráter de informação contida em diferentes suportes é um fator importante na hora de determinar seu tratamento, isto é, distinguimos os suportes pelos seus diferentes tratamentos que requerem, mas querem por ser fortes e diferentes em tipos de informação. Os suportes escritos na expressão transmitem a informação verbal, tal como a língua falada, material escrito à mão e impresso. Contudo, a qualidade muito mais importante são adequados e também para armazenamento de informações não verbal. Tudo que não esteja falando ou escrito, tanto na informação acústica como música, ruído, etc., informação visual, como imagem de movimento ou fixa, entra nesta última categoria. As autoras utilizam a expressão de suporte especiais e suporte audiovisuais como sinônimo. Além disso, utilizam para termos de documentos e refletem os documentos com imagem ou som. Esses novos suportes dividem suas categorias de documentais audiovisuais e documentos de suporte informativo, sustentando a ideia que González Garcia traz como definição para documentos audiovisuais do Congresso Nacional dos Arquivistas de francês para Paris em 1986, como teve a temática dos novos arquivos de informação e coleção de documentos que coexistem na produção de imagens fixas ou em documentos registros sonoros sobre quaisquer suporte. O uso do termo documento audiovisual englobado por documentos iconográficos e documentos sonoros é muito comum. Entretanto, nessa pesquisa, o documento audiovisual, o documento iconográfico e o documento sonoro são trabalhos como categorias independentes, mas todos permanecem à sua categoria de documentos especiais. Brandão Leme traz o termo da documentação especial, em que, segundo ele, trata-se de repetirmos uma categoria muito ampla, mas que abrange essencialmente documentos não escritos ou características especiais, tais como suporte não convencional, composto físico e quimicamente em diversos papel comum, ou em caso de utilização de papel de formatos excepcionais, além de língua diferenciada, não textual.
Para Alumnia Nordis e Levi Palma, os documentos considerados especiais são aqueles que apresentam um formato e um suporte diferente dos documentos textuais de papel. Uma vez observe-se o suporte e formato na identificação dos documentos especiais. Dami Cervantes, no trabalho de licenciatura intitulado O Documento Especial no Contexto Arquivístico, define o arquivo especial como aqueles que apresentam uma ou duas mais características da seguinte linguagem que empregam a transmitir a informação destina textual, perdendo a iconografia sonora e audiovisual, suporte que apresenta destino do papel, mesmo quando de igual material, seu formato é diferente dos que usualmente se encontram nos arquivos, exigindo condições particulares para sua guarda. A definição proposta para Dami Cervantes leva em conta dos elementos que identificam os documentos especiais, a linguagem do seguinte suporte, a exceção, portanto, na consideração como documento especial, documento iconográfico, áudio sonoro, ou seja, definido como está ligado apenas a características físicas de um documento, assim de um sistema de signo utilizado na transmissão para o seu conteúdo. Dizem que o dicionário do glossário de terminologia arquivística, define a documentação especial como um documento composto de gêneros documentais não textuais, também vê como documentação audiovisual, documentação fonográfica, documentação iconográfica. Beloto, Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, traz o termo documento especial, que tem como significado documento de linguagem não textual, não tem suporte convencional, ou o caso do papel, formato de dimensões excepcionais, não exigem procedimentos específicos para o seu procedimento técnico, guarda, guarda e preservação de um conjunto de acesso dependente da matéria, das vezes de intermediação tecnológica. O usuário de terminologia arquivística e excepções administrativas, escuta nacional da biblioteca, propõe o seguinte conceito para arquivos especiais. São considerados em relação da natureza do material de forma, são integrados nos documentos materiais, diferente dos tradicionais conhecidos como documentos escritos. Aponta a ausência do verbete documento especial ao dicionário multilíngua online que tecnologia arquivística do conceito internacional dos arquivos. Este, ar... este arquivo é usado na seguinte definição para a moção de documentos especiais. São aqueles são aqueles que utilizam a comunicação da informação da linguagem audiovisual e iconográfica sonora que necessitam, por causa da linguagem, do procedimento técnico específico para eles. A representação de uma informação causa no seu suporte, procedimento técnico, diferenciação na preservação de acesso. São documentos especiais e documentos audiovisuais, documentos iconográficos e os documentos sonoros. Estes definições de ênfase que recai na linguagem do suporte, no tratamento arquivístico e na preservação e conservação. Considerações finais. Este artigo buscou verticalizar cerca da categoria tão pouco explorada na literatura arquivística, os documentos especiais, como o avanço das tecnologias da informação, da comunicação, da produção e utilização dos documentos, de arquivo de linguagem audiovisual, visual e sonora, que nasce de forma vertiginosa. O crescimento tende a impactar a prática das instituições arquivísticas ou serviços arquivísticos. Nesse sentido, o desenvolvimento da pesquisa revelou a emergência do tema da teoria na prática arquivística. Como mencionado no decorrer desse arquivo, a preservação dos documentos especiais tende a ser o único e maior enfoque quando comparado com os documentos textuais. Se produzidos e recebidos ao discorrer de uma função da atividade adotada da organicidade dos documentos especiais são considerados documentos de arquivo, devem ser tratados arquivisticamente, especificados em tratamento arquivístico nos documentos especiais de classificação, avaliação, arranjo, descrição, entre outros. Imprime também uma agenda de pesquisa importante para a teoria e prática arquivística, diferentemente da abordagem da maior dos autores mencionados antes. Para essa pesquisa, trabalhou uma noção de documentos especiais
encontrado na linguagem utilizada na comunicação da informação, seja audiovisual ou sonoro. A ideia do documento especial como um documento frágil tem sido como eixo central para o suporte. Não tem mais sentido na perspectiva da arquivologia contemporânea. Adventar os novos suportes e formatos proporcionados pelos avanços da tecnologia da informação, comunicação desafiam mais uma vez a arquivística e profissionalmente um arquivo quanto aos tratamentos e preservação das informações nele contidas, independentemente da linguagem utilizada textualmente, audiovisual, visual ou sonora. O documento especial não deve estar na imagem do tratamento arquivístico dado aos demais documentos e arquivos. Portanto, a ideia de documento especial como algo fora do comum, do destino que deve ser suprida, devendo estes documentos faz parte do seu conjunto orgânico e os demais documentos que compõem o fundo do arquivo. A dimensão de uma abordagem informal da área, cada vez mais introduzida nas novas formas de produção e armazenamento da informação arquivística proporcionadas pelo crescente avanço das tecnologias da informação e da comunicação, que não há limite entre as diversas linguagens utilizadas nas transmissões de uma mensagem, onde a informação dos arquivistas registrada torna-se secundário e o foco de preservação da informação. Notas. Noções dizem a respeito que os elementos da teoria ainda têm clareza suficiente para alcançar status e conceitos e são usados como imagem. Também são chamadas de textuais de tradicionais e novos documentos materiais especiais. Embora Lacerda, em sua tese de doutorado, trabalhe especificamente sobre documentos fotográficos, a autora em destaque a esses documentos especiais, conceitos e unidades que têm significados que destinem a forma e o conteúdo da teoria.